A nossa aula de matemática online hoje vai ser sobre o assunto Sistema de Numeração Decimal e Arredondamento. Os textos retirados dessa aula não são necessariamente de nenhum dos livros. Essa aula ela tanto vai servir para a turminha do quinto quanto para a turminha do sexto. A turminha do quinto é para que ela responda uma atividade que está lá na página 38 e 39, e na turminha do sexto ela vai auxiliar com as atividades que se encontram na página 82, 83 e 84, certo? Muitas vezes não precisamos encontrar um valor exato para os cálculos. Uma aproximação é suficiente para estabelecer a comparação. Para isso, utilizamos uma estratégia chamada de arredondamento. Vamos ver como funciona essa estratégia e, ao mesmo tempo, revisaremos o sistema de numeração decimal. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou estimativas da população pela data de referência de 1º de julho de 2019. O Brasil tem uma população total de 210.147.125 pessoas. Em 1º de julho de 2018, o número era de 208.494.900. O crescimento absoluto da população em um ano foi de 1.652.225 pessoas, o que representa aumento de 0,79. Nesse primeiro momento, nosso livro traz muito para a gente estudar a questão de números, classes e ordens. E o que seria isso? Preste atenção. Classe. A nossa primeira classe é a classe de unidades ou classe simples, como eu geralmente chamo em sala de aula. Cada classe tem 3 ordens: unidade, dezena e centena. A próxima classe é a classe dos milhares, que também tem unidade, dezena e centena, só que a sua nomenclatura vai ser um pouquinho diferente, porque vamos chamar de unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Em seguida, temos a classe dos milhões, que também tem sua unidade, dezena, centena, mas também chamamos de unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E por seguinte, nós temos a classe de bilhões, trilhões e por aí vai, certo? Os números não têm fim. Se fôssemos espalhar esses números do texto acima nessa classe, sempre iniciamos da classe das unidades. Como o número já está ali bonitinho, feitinho para a gente observar, então vamos preencher aqui a nossa tabela, quadro de valor da unidade para frente. 1, 2, 1, 7, 4, 1, 0, 1, 2. Veja só, o valor 210 ficou na classe dos milhões, o valor 147 na classe dos milhares e 125 na classe simples. Quando vamos representar esses números ali no texto, veja que entre 210 e 147 tem um ponto. Entre 147 e 125 há outro ponto. Esse ponto ele divide, certo, uma classe da outra. E quando vamos fazer a leitura desse número, esse ponto sempre recebe um nome. Veja só, 210 milhões, 147.125. Veja que o nome do ponto é a classe onde se encontra o número que acabamos de falar. Tanto que 125 está na classe simples, não há ponto depois de 125, porque a classe é simples, né? Geralmente ela não tem nome, certo? Agora colocando outro valor, 494.802. Temos aí também 208.494.900. E agora o crescimento populacional. Veja que no crescimento populacional os números só vai até a unidade de milhões, tá certo? Mas aí temos 1.652.225. Como eu falei anteriormente, geralmente a gente começa a preencher essa tabela, esse quadro, de trás para frente, da unidade simples até onde o número tem, certo? Quando o número já vem prontinho, bonitinho para a gente fazer, a gente já completa de trás para frente.
Esse último número, 1.652.225. Se ao invés de eu começar a preencher da unidade simples, começasse lá da outra ponta, da centena de bilhões, como é que ficaria? 1, 6, 5, 2, 2, 2, 5. Essas ordens que sobraram, elas teriam que ser preenchidas com 0. Então, o valor 1.652.225, ele ficaria com um valor totalmente diferente. Veja só, ele ficaria com 165 bilhões, 222 milhões e 500 mil. Veja só a diferença quando se começa a preencher da frente para trás, tá certo? Quando a gente só tiver o número exato, a gente começa a preencher da unidade simples para frente. Vamos agora voltar para o assunto de arredondamento. Arredondamento para a unidade de milhar. Veja que a unidade de milhar deu uma voltinha ali. Para a gente arredondar a unidade de milhar, a gente tem que prestar atenção quem é seu vizinho. Se o seu vizinho for 0, 1, 2, 3, 4, a unidade de milhar permanece a mesma. Porém, se seu vizinho for 5, 6, 7, 8, 9, a unidade de milhar será acrescida de mais uma unidade, tá certo? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Veja só, o primeiro número que a gente tem é 210.147.125. A gente deveria arredondar a unidade de milhar, que é o 7. Porém, o seu vizinho é 1, muito pouco, né? Então, o 7 não sofre interferência do seu vizinho, continua sendo 7. Já no segundo valor, a gente tem 208.494.900. A unidade de milhar é 4 e seu vizinho é o 9. O 9 é um valor alto, o que vai fazer com que o 4 sofra interferência do seu vizinho, passando agora a ser 5, ou seja, o arredondamento do segundo número vai ficar em 208.495.000. O terceiro número, na unidade de milhar, temos o algarismo 2, e o seu vizinho também é um 2. Como o seu vizinho tem pouca força, é um número pequeno, ele não vai sofrer interferência do seu vizinho e vai continuar sendo um 2. Então, o arredondamento do último valor é 1.652.000. Isso quando arredondado para a unidade de milhar. E se o arredondamento for para a unidade de milhões? Essa é a unidade de milhões. Vamos ver quem são os vizinhos da unidade de milhões. No primeiro valor eu tenho 210.147.125. Eu devo arredondar o 0, mas o seu vizinho é 1, um número pequeno que não tem força e não interfere. Então, seu arredondamento fica em 210 milhões. Já no segundo número, eu tenho 208.494.900. A unidade de milhões, temos o algarismo 8. Seu vizinho é o número 4, que também é um número pequeno, de pouca força, que não vai interferir. Então, o arredondamento fica em 208 milhões. Já no terceiro valor, eu tenho 1.652.225. O que eu devo arredondar é o 1, que está na unidade de milhão. Seu vizinho é o 6. O 6 é um número forte, que já vai interferir na unidade de milhão, fazendo com que o arredondamento desse número fique em 2 milhões. Espero que vocês tenham entendido essa questão de arredondamento, que quem mais vai utilizar por enquanto é o pessoal do quinto ano, tá certo? Agora vamos para outro assunto, sistema de numeração decimal, que servirá mais para o sexto, certo? Mas isso não interfere que o quinto também assista ao finalzinho do vídeo. Escreva os números abaixo utilizando a fórmula simbólica. 5 bilhões, 15 mil e 27 bilhões, 200 milhões, 140 mil e 10. 200, ali nós temos 2 milhões, mais 80 mil, mais 300, mais 10 e mais 4. Veja só, diferente da tarefa do exercício do quinto ano, o sexto vai trazer nomes e os números diferentes. Então, não necessariamente vai ser mais fácil preencher de trás para frente. Nessa tarefa do sexto, eu posso preencher aleatoriamente. Como seria aleatoriamente? Olha só,
Na questão A, ele me diz 5 bilhões. Então, já sei que esse número eu vou colocar na classe dos bilhões. Como ele diz 5, presumo que o 5 esteja na unidade, porque se tivesse na ordem da dezena, seria 50. Se o 5 tivesse na ordem da centena, valeria 500. Então, 5 bilhões, o 5 fica ali. 15 mil. Mil é o nome dos números que ficam na classe dos milhares, ou seja, ele não fala em milhões aqui. 15 mil, que é representado, o valor 15 é representado por 1 e por um 5, onde o 1 vale 10, então 1 ficaria na dezena e o 5 aqui na unidade, 15. Como esse 15 está na classe de milhares, ele vale 15 mil. E agora ele me diz 27. Veja que ele não fala em centenas, ele já dá 27. 20 é dezena e 7 é unidade simples, certo? E as demais ordens, o que é que eu faço? Elas vão ser preenchidas com 0. Veja aí, se você consegue enxergar o valor 5 bilhões, 15 mil e 27. Na questão B, ele diz 27 bilhões, 200 milhões, 140 mil e 10. Veja que agora ele fala em todas as classes. Na classe dos bilhões, eu escrevo 27. Na classe dos milhões, eu tenho 200. Então, 200 milhões. Na classe dos milhares, eu tenho 140 mil. E na classe simples, eu tenho o 10. Ele não me dá uma centena da classe simples. Então, vou começar lá pela dezena. E na centena, colocarei um 0. Veja aí, 27 bilhões, 200 milhões, 140 mil e 10. Agora a questão C. Ele dá aí valores, 2 milhões, 80 mil, 300, 10 e 4. Essa aí, tanto faz você começar de trás para frente, de frente para trás, vai ser a maneira que você achar mais fácil. Eu comecei assim, o 4, ele não tem nenhum número atrás dele, então significa que esse 4 é uma unidade simples. O 10 tem um 0 atrás. Então, qual é o número que só tem uma ordem atrás dele? É a dezena simples, então o 1 vai ficar aqui. Já o 300 tem 2 zeros. Então, esse 3 ele está na centena simples, o primeiro 0 na dezena e o segundo 0 na unidade. Então, o 3 vai ficar aqui, certo? Já esse 80 mil, nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. E o 8 fica na quinta ordem. E qual seria a quinta ordem? A dezena de milhar. Já o número 2, esse último número, 2 milhões, acredito, 2 milhões. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, o 2 vai ficar na sétima ordem, que seria a unidade de milhões. E as outras ordens, vamos acrescentar 0. 2 milhões, 80 mil, 314. Espero que, com esses exemplos, vocês consigam responder as tarefas das páginas citadas, que eu citei e que ainda vou citar pelo WhatsApp. Agora, falando em relação a números em valores absolutos e valores relativos, que em algum momento o livro vai pedir para vocês. Vamos lá. Veja só, revisando valor absoluto e valor relativo. Esse 7, que rodopiou aí na unidade simples, o seu valor absoluto é 7 e seu valor relativo também é 7, porque ele está na unidade simples. Agora, esse outro 7, que acabou de rodopiar, ele está na unidade de bilhões. O seu valor absoluto é 7, porque ele é um 7. Porém, o seu valor relativo, que depende em qual ordem ele se encontra, é de 7 bilhões, certo? Veja que antes dele temos as 3 ordens da classe simples, 3 ordens da classe dos milhares e 3 ordens da classe dos milhões. Então, há uma diferença. O valor absoluto deles são 7. Porém, seus valores relativos são 7 e 7 bilhões, porque depende de que ordem eles ocupam. No número 5 bilhões e 15 mil e 27, temos o algarismo 5 repetido, sendo 5 seus valores absolutos, porém, os valores relativos são 5 mil, esse que rodopiou, e 5
bilhões, tá certo? Esse conteúdo é apenas uma revisão, certo? Para que vocês consigam responder algumas tarefas que encontram-se no livro. Uma boa aula, bons estudos e obrigado.